Sobe o som, Pachecão! Segundou no Gazeta Esportiva, é o Barducci que tá aí, nosso sonoplasta. Vem cá, Barducci, abraço, 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 abraço. Semana começando com tudo, hein? É? Solta a bateria, Barducci, aumenta! Semana de troféu mesa redonda! É o troféu! É amanhã o troféu mesa redonda, meu povo! Ó, vamos até o fim a música, vai! Só 3 minutos. Tô brincando, filho. É isso aí, galera. Você que tá aí curtindo, feriadão prolongado. Pode deixar a música, viu, Barducci? Se liga no Gazeta Esportiva, porque a gente tá aqui trabalhando, feliz e contente. E comigo estão esses 2 homens trabalhadores. Ele, o mito, o homem, a lenda, Celso Cardoso Glorioso. As meninas gritando. Celso! Celso! A lenda foi legal. E do meu lado esquerdo ele, gente. Tem um cara, ganhou o tetracampeonato mundial, entendeu? Nós temos aqui na nossa mesa alguém que esteve lá e ganhou, felizmente. Porque se o Brasil não ganhar esse ano, ele continua invicto. O homem, o mito, é pastor também. Conhece tudo da Bíblia e conhece tudo de futebol. O tetracampeão Paulo Sérgio. Que é isso? Que empolgação é essa, hein? Marido de Dona Merle, é isso aí. Você está a 1000 graus hoje, hein? 1000 graus. Não, 1000 graus não, que é o Corinthians 1000 graus, que é nosso concorrente do site gazetesportiva.com. Ah, é? Não é? Ah, não. tá. Não sei. É um canal do YouTube, não é? Não sei. Você que está falando aí da concorrência. Eu não sei, pô. Abraço para nossos colegas jornalistas. Olha, a gente traz aqui toda a repercussão da última rodada do Brasileirão e tem também pergunta que todo corintiano está fazendo. Qual que é a pergunta? Qual é a pergunta? Quem vem pro lugar do VP, do Vitor Pereira? Porque eu já tinha falado, ele não fica, gente. Esse homem não fica, né? A gente sabia que ele não ia ficar. A Dona Pereira, ó, boicotou a história toda. No primeiro dia, a mulher dele chegou e já falou: bora pra casa, vamos lá, levanta, faz as malas. E a gente vai debater... O marido que o diga, né? Meu... Ai, Paulo, você é malvado. Aí a gente vai debater muito isso com o Celso, com o Paulo, que são os nossos especialistas, que estão sabendo de tudo que está rolando aí. E tem ainda o início da preparação do Brasil para a Copa do Mundo. E não é só do Brasil não, é do nosso time Gazeta Esportiva, porque nós vamos hoje tocar a sirene. Nossa equipe se preparando para ir para o Catar. A gente vai num pé, volta no outro, antes tem dicas para vocês. Senhor amado, que rapidez, a gente está de volta e a gente vai direto para a nossa enquete do dia, que é: o Corinthians deve buscar um treinador estrangeiro para satisfazer o Celso Cardoso? E a vaga do Vitor Pereira, que está em aberto? Então vamos lá, o que vocês acham? Sim ou não? Tem que ter a comunidade europeia lá, Celso Cardoso, para você? Ou pode ser um treinador, o simples treinador brasileiro, sul-americano? Pode ser um treinador argentino, por exemplo. O Galhardo cairia bem. Você que é um argentino, o Vojvoda cairia bem no Corinthians. Quer dizer, o Sampaoli cairia bem. O Sampaoli já está empregado. Ah, para, Sampaoli não, Celso. Enfim, mas acho sim que, independentemente do meu desejo, né, o Corinthians deve mesmo partir para um treinador estrangeiro. Esse no Corinthians, no momento, me parece um caminho sem volta. Por quê? Porque já houve essa investida no Vitor Pereira. E me parece que o desejo da diretoria do Corinthians é continuar com um nome que chegue e contente um pouquinho a rede social, o burburinho da rede social. Um treinador brasileiro muito provavelmente vai encontrar muita resistência da torcida. A gente viu o que aconteceu com o Silvinho. O Silvinho era querido pela diretoria do Corinthians. Aí a pressão das redes sociais ela foi tão forte, gente, que demitiram. Mas queiram ou não, no Corinthians é uma mistura disso. Se você não tiver um bom ambiente, se você tiver torcedor perturbando o tempo todo, pedindo a cabeça, não há paz. Então, entendo, quer dizer, fazendo a leitura do que pensa a diretoria do Corinthians. A ideia é trazer um nome estrangeiro. E se fosse a sua cabeça? Também traria um estrangeiro. Agora, a opinião de Paulo Sérgio. Bom, eu não concordo com o Celso, né? Lógico que... Variar. Não, tem hora que eu concordo. Semana passada eu estava concordando. Mas nesse ponto eu não concordo. Eu acho que nós temos treinadores bons no Brasil, treinadores onde podem fazer um bom trabalho também no Corinthians. Eu gosto muito do Cuca. O Cuca é um exemplo no Atlético Mineiro que foi lá,
fez um belo trabalho com grandes nomes, soube também lidar com esses jogadores mais novos, jogadores mais velhos. É lógico que ele saiu, aí depois voltou, encontrou a casa bagunçada, mas tem todas as condições um treinador brasileiro de fazer um trabalho bom no Corinthians. Até porque o VP fez um trabalho bom, mas também não foi tudo aquilo que eu esperava que fosse, né? Não foi? Não foi. Não foi. Foi bom. Foi bom, mas não foi o que eu esperava. Podia ser ótimo. Foi nota? Nota? 6. Pra mim foi 6. E pra você? Pro Celso foi 10. 6 é bom ou 6 é regular? Não, 6 é regular. 6 passou de ano. Bom, eu diria, excelente 10, 10 ótimo 9, Não, 9 bom 8. Não. Excelente 10. 7. 10 e 9. 10 e 9, 10 tá e bom. 9. 8, 7. Ótimo, 7, 8. Não, 6, 5, bom. ótimo, imagina. 6, 5, 5 bom. é regular. O Paulo deu que nota? Deu 6. Eu Mas dei isso 6. foi e bom você? em 6? E você, deu que nota? Nota 8. Eu tô falando que é Não, bom. 6 tá eu bom. acho que é um satisfatório. 6 é satisfatório, não é bom. Ótimo, bom, bom, satisfatório tá e bom. suficiente. Você olha assim lá, Um treinador que termina o último boletim do seu jogo. filho e fala assim, nota 6. Você vai falar assim, bom. Não, mas tudo bem. Um treinador que termina a última rodada jogando com 4 volantes, não dá pra falar que é bom. Não, foi você que disse que é bom. Mas não dá pra falar que é ótimo. Então, E não dá pra falar que é excelente. É satisfatório. Tá bom, eu acho que nem é tá bom. bom. É satisfatório. Satisfatório. Tipo, bom, Eu vou falar assim, É que a enquete foi bom, ótimo, nota bom, regular 2. e ruim. É, bom, não, a enquete nota não 2. é essa. A Não, mas enquete... ontem. Ah, tá. Eu tô No achando mesa que- redonda. O Paulo é assim, foi bom, nota 2. Que isso, Paulo? Aí, ó, já falhou o sistema, né, Barducho? A despedida do Santos do Campeonato Brasileiro foi amarga. Pois é, jogando na Vila, o Peixe perdeu pro Fortaleza. Que fase. Vamos conferir, vai. O Santos recebeu o Fortaleza na Vila Belmiro em um jogo importante nessa reta final do Brasileirão. O primeiro gol da partida veio dos pés do Thiago Galhardo. O bandeirinha marcou impedimento, mas o VAR confirmou o gol. 1-0. Pouco depois, Moisés recebeu livre na área e só empurrou para o gol do João Paulo. Mais um do Fortaleza, 2-0. E o Peixão não conseguiu se recuperar a tempo. Com o resultado, o Fortaleza terminou 1 ponto à frente do São Paulo e conseguiu a classificação para a Libertadores de 2023. O que falar desse Santos? O que falar pro Santista? Tem que Olha, dar um eu ânimo. estava pensando primeiro em falar do Teve Fortaleza. protesto lá. Mas olha, a expectativa ela era das piores no começo da temporada. Sim. Se falava do Santos Se concretizar. lutando. Não, pelo Ah, contrário. não caiu, mas... O que se falava no começo da temporada, o Santos vai cair, forte candidato ao rebaixamento, flertou com o rebaixamento do ano passado, 2 anos no Campeonato Paulista. Terminar no meio da tabela, com vaga na Copa Sul-Americana, está de bom tamanho pelo que se desenhou para o Santos na temporada. Agora, quando você pensa no Santos clube, tradição, história, o Santos merece estar num outro patamar, num outro estágio. Mas a gente tem que saber diferenciar as coisas. O que é o Santos hoje, presente, o que o Santos tem a oferecer, o que o Santos pode buscar e o que o Santos tem como história. E o presente do Santos hoje é terminar na zona intermediária, tá bom demais. O problema maior do Santos é elenco, né? Não teve elenco. Manteve uma base durante certo momento, né? Ali no setor defensivo, no meio-campo, vieram algumas peças, ajudaram bastante. No ataque, Marcos Leonardo ali foi muito bem. O problema é elenco. Se você não tem elenco numa competição como o Campeonato Brasileiro, fora outras competições que estão aí, fica muito difícil. Agora, no finalzinho deixou muito a desejar. Deixou muito a desejar. Em tempo... eu ia falar pra Fini. tocar a sirene. Toca a sirene que teve contratação no Santos. Tá bom. Tem sirene aí? Você manda aprender, manda tocar, manda Olha lá. lá. Agora sim. Atenção, Santista. Fique feliz. Fala, Celso. Paulo Roberto Falcão é o novo coordenador de futebol do Peixe. Eu achei que ia ser o novo técnico. Não, ele não quer essa bomba. É o novo coordenador do quê? De futebol? Futebol. Então isso significa que é o coordenador esportivo, uma espécie de... É o que o Muricy faz Que no São sol, Paulo hein? hoje, podemos dizer assim. E é um cara que tem credibilidade, conhece futebol, é respeitado,
pode ser um caminho importante, interessante para o Santos Então, Celso, voltar a ser grande de fato. O Falcão, ele é um cara muito sério, né? Sim. Ele é sério, tudo aquilo que ele faz, ele quer seriedade no negócio. Agora, será que o Santos está preparado para ter um Falcão? Eu acho que se o Santos não estiver preparado, o Falcão tem personalidade suficiente para fazer com que o Santos se adeque a uma nova linha. Até porque ele não vai ficar. Se não houver profissionalismo, se não houver seriedade, ele vai embora. Ontem estiveram faixas lá sobre profissionalismo. Sim. É isso que o torcedor está esperando de toda... representa isso. Então esse negócio de ficar mandando treinador a cada 2 jogos embora, é uma vergonha isso aí. É uma vergonha. Então, faz um negócio direito, faz um negócio sério, algo para deixar um legado. Então, o que estão fazendo lá no Santos não está agradando os torcedores, não. Mas essa notícia eu acho que sugere que o Santos pode ser diferente em 2020. Esperamos. É isso que nós esperamos. Não, mas não precisa de um coordenador, precisa de um técnico. Sim, de mas mais começa 12, mas começa para um mais coordenador. 11. A partir do coordenador, traz do conhecimento uma seriedade, que ele tem, até para você atrair profissionais. O Falcão conversar com esse profissional, aí o técnico fala o negócio assim, vai mudar. O Santos faz uma proposta. O Santos já está, não dá, mas lá está o Falcão. Sim. Então já dá para pensar. Mas Eles o Falcão pensaram tá trabalhando com eles futebol? pensaram até no Leão. Sim. Com esse cargo de coordenador. Eu gosto do Eles Leão. pensaram até no Leão com esse cargo. O Leão parece que não aceitou. Mas também é um nome muito importante. Deixa eu perguntar uma coisa, o Falcão tá trabalhando com futebol? Nesses últimos tempos eu não vi. Porque vem cá, um coordenador técnico não tem que estar conhecendo Não, mas jogadores, ele é vendo... antenado, ele vem aqui no Mesa Redonda, sabe tudo, conhece tudo. Tipo assim, ver quem que tá livre no mercado, ter uma boa rede de influências, olheiros e tudo mais. Será que ele seria o nome indicado? Mas tem muita assessoria hoje, né? Você tem muita assessoria dentro de um clube. e Você tem os observadores do clube, você tem dentro da diretoria, a diretoria já sabe mais ou menos o que quer. Agora, lógico que ele vai trazer a experiência dele para dentro do Santos, que é muito importante. E essa derrota do Santos machucou o coração São Paulino. Machucou. São Paulino? É claro. É lógico. Não fosse essa vitória aí, não fosse a derrota aí, São Paulo estaria classificado para a Libertadores da América. Mas isso é esse assunto para daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente fala do São Paulo. São Paulino Que está fase. chorando. Vai ter que chorar mesmo, viu? Que ano, viu? Olha, hoje teve a premiação da Bola de Prata aqui em São Paulo e o José Paes foi lá conferir, dá uma olhadinha. Fala, Mi! Beijo pra você aí, abraço pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do nosso glorioso Gazeta Esportiva. Pois é, nessa segunda-feira aqui em São Paulo, rolou mais uma vez a premiação Bola de Prata, o prêmio dos nossos amigos da ESPN pros melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, tanto no Brasileirão Feminino quanto no Brasileirão Masculino. Mas eu tô passando aqui pra lembrar todo mundo aí que tá me assistindo agora que amanhã nós da TV Gazeta gravaremos o nosso troféu Mesa Redonda, a principal premiação do futebol brasileiro, o Oscar do futebol brasileiro, a cerimônia mais emotiva do nosso esporte nacional. Hoje aqui no Bola de Prata, 8 nomes relacionados ao Palmeiras foram premiados na categoria masculina. E a gente vai escutar aí o que disseram Abel Ferreira, Dudu e Scarpa sobre o ano mágico do Palmeiras no futebol masculino. Vamos conferir. Se tivesse que dizer qual foi o segredo, foi ouvir quem já tinha ganho e perceber o que é preciso fazer para se ganhar este brasileiro. Eu acho, houve jogos marcantes, acho que o jogo do Atlético Mineiro é marcante, pela força do coletivo, acho que esse jogo ficou bem evidente a força da nossa equipa, não é dos 11, é do nosso elenco, mas para mim, se tivesse que definir um momento, eu diria que foi esse, foi quando decidi perguntar aos jogadores que já tinham ganho, tinham sido alguns, o Dudu já tinha ganho 2, o que é preciso fazer para se ganhar o brasileiro? Esse ano pude jogar 38 jogos, né, do Campeonato Brasileiro, acho que é muito marcante para o jogador de futebol, sem nenhuma lesão, sem tomar cartões, a gente ainda conseguiu conquistar o título, né, então acho que fica mais marcante ainda na história, para minha história particularmente, esse feito. O caráter, a personalidade dos atletas do Palmeiras facilitou demais nesse convívio no dia a dia.
Esse ano foi algo muito bom assim pra gente, não só profissionalmente, mas principalmente no dia a dia, o convívio com os atletas, com todos os funcionários. E sem dúvida esse ambiente leve foi fundamental para a gente conquistar mais 3 títulos. Isso posto, anota aí meu amigo, anota aí minha amiga, o troféu Mesa Redonda será exibido no próximo domingo às 21h30 e a gente vai premiar os melhores da temporada e não só os melhores do Brasileirão, hein? Portanto, você aí tá super convidado a assistir no domingão agora a principal festa do futebol brasileiro. E amanhã é o nosso evento, o nosso Troféu Mesa Redonda. Aliás, hoje a gente já fez reunião geral, outro dia teve reunião geral, hoje teve reunião mais geral ainda. A gente andou por esse prédio inteiro, descobrimos caminhos nunca descobertos anteriormente, né, Celso? Você está aqui há quantos anos? 31. E você conhecia aquela porta? Não. Eu também não. Eu estou aqui fazendo o troféu há 19 anos e descobrimos uma porta que vocês não sabem, a porta que sai no outro planeta, uma coisa incrível que vai dar uns acessos exclusivos pra gente. É quase um portal. É um portal, uma passagem do tempo. Olha, o São Paulo venceu o último jogo da temporada, mas não conseguia alcançar a vaga para a próxima Copa Libertadores da América, para tristeza da Fernandinha que nos acompanha aqui no estúdio. Vamos ver como que foi o adeus do time do Rogério Ceni no Brasileirão. Sonhando com uma combinação de resultados milagrosa para entrar no G8 e conquistar uma vaguinha na Liberta, o São Paulo enfrentou o Goiás em Goiânia. E goleou. Galopo abriu o placar nesse cabeceio. Foi o primeiro do argentino com a camisa tricolor. 1-0. Na segunda etapa, Luciano fez o segundo, aproveitando o passe de Caleri. Depois, foi a vez de Marcos Guilherme ampliar, em boa jogada individual. 3-0 tricolor e o primeiro do atacante em sua volta ao São Paulo. E para fechar o placar, o menino da base de Cotia, Juan, aproveitou o lançamento e tocou na saída do goleirão Tadeu. Foi o primeiro dele como profissional. Apesar da goleada, o São Paulo termina o Brasileirão em 9º lugar e fica de fora da Libertadores 2023. No ano que vem, o tricolor disputará ao lado do próprio Goiás a Copa Sul-Americana. Celcinho, o São Paulo já começou falando quem vai embora, não é? Exato. Marcos Guilherme, Éder e Andrés Colorado não fazem mais parte dos planos do São Paulo. Vai fazer falta? Vão fazer falta? 0. Miranda saiu também, sim. A reformulação despediu chegou. de todos os jogadores, chorou, né, se despediu de todo mundo. O Miranda tem toda uma história, né, no sim, São Paulo, verdade. vencedora. Foi campeão e tudo mais. O São Paulo agora tem que pensar mesmo em 2023, decidir o que é da vida, como vai ser o planejamento, se vai investir ou se vai ser honesto com a torcida e vender a ideia de um trabalho de médio e longo prazo, investir na garotada e apostar nisso. Eu acho que essa talvez fosse a saída, digamos assim, a melhor alternativa para o São Paulo, a não ser que, de repente, você tenha oportunidades no mercado. Então, um jogador bom, experiente, vem de graça, por exemplo, só tem que pagar salário. Aí acho que o São Paulo pode, de repente, se aventurar. Quem que é o Falcão do São Paulo? O coordenador técnico? Tem? É o Muricy. Ah, é o Muricy Ramalho. Bom, o Muricy, nossa, ele tá lá, ele tá quietinho, faz tempo que eu não vejo, né, Muricy falar. Mas é bom assim. Vai ter muito trabalho, hein, Muricy? Coitado. Ontem o Miller falou algo assim muito importante, né, no Mesa Redonda, que se tivesse classificado para a Libertadores, já ia se endividar mais ainda. Tava lascado. Agora, Sul-Americana, dá para você fazer um trabalho com esses garotos aí, como o próprio Celso mencionou, tem que ser sério, tem que falar a verdade para a torcida, não ficar enganando o torcedor, trazer aqueles jogadores que realmente vão ajudar, não dá mais para trazer jogadores que praticamente ficam mais dentro do DM, departamento médico, do que jogando. Muito jogador. Você tem que enxugar a lista, enxugar o grupo, né, o elenco, até para sobrar. Você economiza com salário e sobra para você investir em um nome que venha para resolver. Porque é bom a gente lembrar um detalhe importante. Essa temporada, o Campeonato Brasileiro desse ano, com a volta de Grêmio, de Cruzeiro, de Vasco, de Bahia,
e a gente está falando aí de 3 SAFs, Fica muito mais forte. Muito mais Muito forte. mais forte. Então não dá para você errar. Tem dá. que avaliar com muito cuidado como vai ser a performance no Campeonato Paulista, para depois ver o que pode trazer também. E pro outra Campeonato coisa, Brasileiro. você não enganando o torcedor fica mais, nós podemos chegar até ali e até ali num ponto, acabou. E não fica perturbando os jogadores que estão lá. Olha, o Corinthians perdeu em casa para o Atlético Mineiro e se despediu também do técnico Vitor Pereira. O José Paes marcou presença na Neoquímica Arena e traz agora todas as informações para você. Pode. Na Neoquímica Arena, mais de 43 mil pessoas acompanharam o jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, o último das duas equipes nessa temporada agora de 2022. E quem começou assustando em Itaquera foi o Galo, graças a essa cabeçada aí do chileno Vargas. O Timão respondeu rapidinho com o artilheiro Yuri Alberto, pena pra fiel. O atacante parou no goleiro Everson. A partida era lá e cá na Zona Leste e o Atlético chegou ali até a engatar 4 boas chances de gol em sequência. O Vargas, o Jair, o Zaratio e o Keno foram os caras responsáveis por esses lances aí seguidinhos do Galão. Só que no finalzinho do primeiro tempo não teve jeito não. O Fausto Vera abriu o braço dentro da área e desviou o cruzamento do Nátio, pênalti pro Atlético. Detalhe pro tênis que foi atirado no campo por algum torcedor do Timão full pistola com a jogada contra o Corinthians. O Vargas não tinha nada a ver com isso, tava com a chuteira bonitinha ali no pé e fez 1-0 pro Galo. Depois do intervalo, o Fábio Santos quase empatou o jogo com essa bomba de canhota completamente sem ângulo. O zagueirão Hever, pelo alto, quase ampliou a vantagem do Atlético. O Cássio parou do jeito que deu o chutaço do Nátio logo na sequência do erro do Renato Augusto na saída de bola. E o mesmo Cássio ainda parou o Ademir no finzinho da partida em Itaquera. Final, Atlético 1, Corinthians 0. O técnico Vitor Pereira não comandou o Corinthians à beira do gramado neste domingo aqui na Neoquímica Arena por estar suspenso para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Ele acompanhou a partida de um dos camarotes aqui do estádio, ao lado do presidente do clube, Duílio Monteiro Alves. Depois do jogo, o presidente Duílio fez um pronunciamento e anunciou que o VP não continua no Timão para 2023. O Vitor Pereira e sua comissão técnica não vão permanecer no clube, o contrato se encerra, não foi renovado. Fico agradecendo ao Vitor, que de um amigo se tornou um irmão, cara que eu respeito muito, que fez um grande trabalho aqui, e a toda a sua comissão. Acho que foi um ano de muitas experiências positivas. A gente viu a evolução de muitos atletas, a gente viu o Corinthians jogar um futebol mais bonito, mais propositivo, e a gente espera e trabalha para que o ano que vem a gente tenha desse nível para cima. Então, obrigado, Vitor, obrigado a todos de sua comissão e boa noite. Um abraço. Era uma coisa que a gente já esperava mais que ele não ficasse do que ficava, né, pelo decorrer do ano, que ele falava da família dele, com a gente também. Ele se despediu dali, deu a boa sorte pra gente, a gente deseja toda a boa sorte pra ele também, que ele aproveite com a família agora, que é o que ele estava precisando no momento. Sai feliz com um ano e agradecer ao Mister, né, por tudo. Para mim, o treinador sempre é o capitão, é o cara que a gente respeita, que tem o respeito, então ele nos ajudou, nos agregou muito essa temporada e a gente deseja sucesso. É uma situação que é diferente do que a gente está acostumado, né? A não permanência dele foi mais por parte de família, do que a diretoria. E agradecer, cara, agradecer por tudo que a gente se dedicou ao máximo para tentar agregar ele, e os números mostram que a gente tentou fazer o melhor, e ele também pela gente. Acho que o Vitor fez um grande trabalho, né? Acho que o grupo todo, junto com a comissão dele, entregou tudo que a torcida pede, então por isso que o reconhecimento hoje, depois do jogo, a gente conseguiu notar. Infelizmente faltou o título, que é uma coisa que a gente buscou bastante esse ano, mas se Deus quiser o Corinthians ainda vai brigar muito pelos títulos do ano que vem. O que foi, Paulo, que você tá com essa cara? Ele falou, entregou tudo o que a torcida pede? Sim, eu concordo com ele. Ué, foi ganhou 2 clássicos. A torcida pediu para ganhar clássico, ganhou clássico? Mas não é só clássico. Não é só clássico. Você tem que entender as circunstâncias dos clássicos. Não. Assim, ele não entregou tudo que a torcida pede. Isso eu não concordo. Ele fez um trabalho bom? Fez. Mas também,
se tivesse um treinador brasileiro ali também fazendo esse mesmo trabalho, eu acho que não foi nada ia ser criticado. especial. Agora, não fez nada assim, eu não vi mudança no esquema tático do A Corinthians. única mudança que ele fazia eu era não vi. botar os titulares no segundo tempo, os reservas no primeiro para decidir umas coisas Não, e muito outra bizarras. coisa, Mi, o Renato Augusto, no final, tá totalmente desmotivado. Exato. Você deixa o Renato Augusto num jogo contra o Atlético Mineiro e você coloca o Ramiro no lado direito, você coloca o Duqueiroz um pouco mais à frente, você coloca o Maicon, você coloca o... Olha aí, tá vendo? Era o 4. Aí, ó. Eram 4. Se bem que eles não fizeram função... 4, mestre. 4. Ele conseguiu por 4. 4. Não, mas eles jogaram como volantes. A gente também tem que fazer uma leitura do que foi o jogo. Mas Ele ofensivamente, fez você viu, o Yuri Alberto não conseguiu pegar na bola. Ele teve uma chance. Não tem um jogador de armação, Celso. Sim. Aí você perde, aí você fica na arquibancada, você fica lá no camarote. Aí no camarote você vem de lá e fala, eu vou embora pra Portugal. Não dá, irmão, não dá. Olha, se fosse outro treinador ali, já iam estar criticando. Eu entendo o que o Michael falou. Corinthians não encarou o Flamengo não é hoje o melhor time do Brasil? Não é o bicho-papão da América do Sul? Corinthians não foi lá, Corinthians não foi lá e encarou o Flamengo. O melhor, quem entregou tudo pra torcida, sabe quem entregou tudo pra torcida? O Cássio. É isso aí. O Cássio entregou tudo. Porque teve muitos jogos aí que se não fosse o Cássio, o Corinthians tinha pego. E outra, sem o Renato Augusto, o Corinthians é um ou é outro. São esses dois. O Corinthians foi campeão do mundo com o Cássio sendo o melhor do jogo. Isso tira e invalida o quê? Não, mas eu tô falando. Faz parte? Mas o esquema pra isso, tático... Aliás, não dizem que todo bom time começa com um bom goleiro? Fala um esquema tático, alguma coisa diferente. Ele jogava no 4-3-3, às vezes ele fazia um 3-4-3. Não gagueja. Não tô gaguejando, tô falando que foi. 3-4-3, jogava claro. Tinha jogo que tinha 6 na área, tinha linha de 6. Fechava uma linha de 5 pra defender, isso faz parte. Jogar no Corinthians, jogar com linha de 6 lá atrás, para. Ué, o Abel jogou assim com o Palmeiras. Não dá pra comparar o Abel com o Vitor Pereira. Eu acho que o Vitor Pereira é um cara eu acho que o senhor está com muita má vontade com o Vitor Pereira. Isso aí. Nada a ver. Eu acho ele um cara legal. Se fosse bom, mas no Corinthians demorou. Demorou pra engrenar, não engrenou, tchau. Ou seja, eu tô aqui, né? Gabriel Ambrós, direto da nossa redação com bandeirinhas do Brasil, que não vão aparecer pra você que está em casa, porque tá atrás do Gabriel, né? Aliás, na frente do Gabriel. Boa noite, Gabriel. O que mais você traz pra gente? Boa noite, Michele, Celso, Paulo, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva aí em casa. Eu trago aqui novidades do Corinthians, novidades desse técnico substituto que vai entrar no lugar do Vitor Pereira, o planejamento que o Corinthians faz para o ano que vem. O nosso repórter setorista do Corinthians, o Thiago Salazar, ele vai daqui a alguns dias para o Catar, né? Mas ele parou um pouquinho ali, estava arrumando as malas, alguma coisa, parou para conversar comigo e passar o que está rolando nos bastidores do clube. E nos bastidores é o seguinte, o Corinthians avalia positivamente, sim, o Juan Pablo Vojvoda, o técnico argentino do Fortaleza. Ele é um nome que é bem avaliado internamente. O Corinthians começou a acompanhar o Vojvoda já há algum tempo, sabendo que o Vitor Pereira poderia ir embora. Então eles querem saber quanto o Vojvoda ganharia, quantas pessoas ele traria para a comissão técnica, como que ele trabalha, mais informações. Só que a procura principal do Corinthians não é pelo Vojvoda. O Corinthians primeiro quer ir atrás do mercado de técnicos europeus e possivelmente achar um novo Vitor Pereira. Então o Corinthians vai varrer primeiro esse mercado, vai ver quem está disponível, vai procurar pelos perfis, tentar conversar, ver se acha alguém com o perfil do Vitor Pereira, um técnico europeu, não necessariamente que esteja num clube europeu, pode estar ao redor do mundo e outros mercados, mas o Corinthians vai tentar varrer primeiro esse mercado, ver se tem alguém disponível, alguém interessante para o ano que vem. Se não, aí aqui no Brasil, internamente, eles avaliam positivamente. O Vojvoda é um nome muito bem comentado internamente. Um outro nome que foi comentado, que a gente traz informação direto dos nossos colegas argentinos, é o do Galhardo, ex-técnico do River Plate. A situação do Galhardo o grande sonho dele, o grande objetivo dele, o plano para o ano que vem seria comandar a seleção argentina depois da Copa. Só que não tem nada certo nisso, é só realmente um plano, uma vontade dele. Ele também tem sonho em
Ele também tem sonhos de assumir grandes equipes europeias, só que ele acha que ele não vai conseguir fazer isso no momento agora, não vai ter oferta para isso. Então, num cenário que o Corinthians se interesse pelo Galhardo, talvez o principal concorrente aí do Timão seja esse sonho dele de possivelmente assumir a seleção argentina, só que, como eu disse, isso é só uma hipótese para o ano que vem, não tem nada certo. O que a gente sabe de concreto é, o Corinthians vai olhar para o mercado de técnicos europeus, essa é a prioridade do clube, e aqui internamente, aqui no Brasil, eles avaliam positivamente o trabalho do Vojvoda, é um nome bem comentado que pode, quem sabe, aparecer no Timão no ano que vem. O que vocês acham? Eu acho que o Corinthians está escolhendo muito, hein, Celso? O que você acha? Isso faz parte. Tem que escolher bem mesmo. Não dá para você simplesmente ir contratando a torta direita. Não Tem sei, que hein? ver direitinho, Vai ficar chupando o dedo. Não, sem pressa. Não pode ser ansioso num momento como esse. Tem que ter muita calma e muito critério. Já deveria estar olhando isso antes desse homem ter não é uma coisa ter falado fácil. Para você substituir um treinador como o Vitor Pereira e com os nomes que você tem no mercado, por exemplo, o Vojvoda está no Fortaleza e interessa muita gente. Interessa Vasco. Substituir o Vitor Pereira é tão difícil assim? É claro que é, já foi difícil substituir o Silvinho. Lembra quanto tempo o Corinthians levou para substituir? Imagina agora, o que tem? Não vai levar de tempo, gente. O Galhardo não é só a questão... Esquema do tático, futebol qual que é o do Corinthians? Não tem. Não é só o futebol europeu. Não tem, é jogador individual. O Galhardo não é só a questão do desejo de atuar na Europa. Tem também concorrência. O Atlético Mineiro também gostaria de ter o Galhardo. Mas fala-se que até o Flamengo gostaria de ter o Galhardo, por isso não renovou ainda com o Dorival. Então manda o Dorival pro Corinthians. Ou talvez o Dorival vá para a seleção. Mas Dorival seleção. Mas fecha antes, ué. Dorival seleção. Agora, Vojvoda é um nome importante. No mercado hoje é o nome mais importante, mais procurado. Procurado. Vojvoda seria hoje uma opção, se quer estrangeiro, conhece um Corinthians, sabe como joga um Corinthians, conhece os jogadores do Corinthians, então seria um nome importante. Agora, se não for trazer estrangeiro, Cuca. Estilo de jogo do Vojvoda. O que você acha? Ele consegue unir os jogadores e você vê um esquema tático num 4-3-3. Ele consegue mudar esse esquema tático durante os jogos. E você não viu o 4-3-3 no Corinthians? Não vi. Você tá de brincadeira. Não vi uma vez ou outra. Eu não consigo formar uma opinião. Uma vez você joga com o Mosquito, outra vez você joga com o Adson, Mas outra vez você esquema joga mesmo. com o Vital, outra vez você joga com o Ramiro. Mas que língua ele fala, o Vojvoda? Espanhol, argentino. Então se faz entender, né? Se faz entender. Não, já tá aqui já há um tempo. Já tá aqui, tá familiarizado. Você gostaria dele pro Corinthians, Celso? Eu gostaria. É o nome ideal? Não considero ideal, não. Eu acho que ainda é um treinador que ainda vai ser visto com certa desconfiança, então se de repente perde uma, duas, já vão começar a falar que é um novo Thiago Nunes, aquela coisa toda. Com todo respeito ao Thiago Nunes, estou falando que é do ponto de vista de uma maneira pejorativa. Mas você não quer estrangeiro? Não, filho, por isso que eu estou te falando que não, tem ele que é ter muito né? critério. Se você tentou ali, eu acho que o Vojvoda daria certo no Corinthians. Acho que seria um bom treinador. Mas eu acho que, por exemplo, se você tem um Galhardo disponível, eu acho que esse deveria ser a primeira. Muito caro. Sim. Galhardo e Vojvoda. Não, primeiro Cuca. Eu também vou no Cuca em Mas primeiro que o Cuca lugar. vai encontrar muita resistência da torcida. Manda bala, Cuca. O final de semana também foi de definição do Campeonato Paulista Sub-20 entre Santos e Coringão. O Peixe pode até estar mal nos profissionais, mas na base tem motivos para comemorar. Vila Belmiro cheia para ver os meninos da Vila decidirem o título do Campeonato Paulista Sub-20 contra o Corinthians. Na ida, 2-0 para o Santos em Barueri. Na volta, olhos voltados para Miguelito e Ivonei, as maiores promessas do time. E bastou a bola rolar para a pressão santista começar. Aos 2, chute travado de Ivonei dentro da área. Aos 4, foi a vez de Miguelito bater por cima. Mas não demorou para a estrela boliviana do Peixe brilhar. Aos 9 minutos, a bola sobrou dentro da área e Miguelito não perdoou. 1-0 Santos. O Timãozinho não desistiu, reagiu e virou com gols de Pedro no final do primeiro tempo e Matheus Araújo no começo do segundo.
Quando a situação parecia tensa para os donos da casa, Miguelito foi mais uma vez ao resgate e empatou o jogo aos 19 minutos da etapa final, após jogada de Vitor Michel pela esquerda. Com 1 a menos após a expulsão de Murilo, o Timãozinho estacionou e não conseguiu mais reagir. Com muita festa na Vila Belmiro e com o show do boliviano Miguelito, o Santos segurou o empate por 2-2, venceu o Corinthians no placar agregado por 4-2 e se sagrou campeão do Campeonato Paulista Sub-20. E nada, curtir agora e aproveitar e focar para ano que vem, né? Se Deus quiser eu vou ficar no profissional. Eu sei que é uma camisa pesada, né? Mas eu tô trabalhando para fazer história nesse clube muito importante no nível mundial. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Não só o Miguelito, mas como outros jogadores também, né? Tem grandes jogadores na equipe do Santos, vai subir agora os meninos do 17 que tem um talento enorme também. Mas eu fico feliz de estar com o Miguelito, ele é um jogador, não tenho o que reclamar dele, excepcional, um jogador muito inteligente, tem futuro, um futuro brilhante pela frente, pode ter certeza disso. Acho que nada melhor de coroar um ano com esse troféu, com esse título para todos nós do elenco, porque o 02 a gente encerra um ciclo na base, né? E a gente pretende fazer muita história no profissional agora. Foi uma boa dupla com o Miguelito? Boa dupla. Agora vamos fazer história no profissional. O campeão Palmeiras fechou o campeonato com a primeira derrota fora de casa nessa edição, mas nada que abale o ano do Verdão. Se liga na tela. Encerrando a histórica campanha no Brasileirão, o endeca campeão Palmeiras foi ao Beira-Rio enfrentar o vice, Internacional, que começou cheio de vontade, abriu o placar com Maurício nesse chute na gaveta. Que golaço! Inter 1, Palmeiras 0. E ainda no primeiro tempo, o Colorado ampliou com o Alemão, que aproveitou o clarão na defesa alviverde. E para carimbar a faixa de campeão do Palestra com gosto, Brian Romero aproveitou o passe de Wanderson e tocou com categoria na saída do goleiro Vinícius Silvestre. Final de jogo, Internacional 3, Palmeiras 0. Olha só, hoje a presidente Leila Pereira concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre o atual momento do Palmeiras. Claro que o Osmar Garrafa marcou presença e separou as principais declarações dela. Especulações eu ouvi várias, tá? Sondagens também tivemos, mas uma proposta formal nós não tivemos ainda. Tá? Então são sondagens, não tem nada concreto com relação ao Endrick. Se vier alguma coisa concreta, sentarei, conversarei com a família do atleta, conversarei com os interessados, entende? E vamos ver o que é melhor para o Palmeiras e para o atleta. O que me dá tranquilidade é que o Endrick ele precisa ficar conosco até os 18 anos, não é? Eu teria sim todo o interesse que ele ficasse mais, né, tempo conosco, mas não depende só do Palmeiras. Depende do interesse também do atleta. Então, quando houver uma proposta concreta que eu ache interessante ouvi-la, sentar para conversar, é isso que nós faremos. Mas até o presente momento não houve nenhuma proposta concreta. São poucas contratações que faremos para a próxima temporada, não é? O Palmeiras ele tem um planejamento. Aliás, é por isso que nós temos tanto sucesso, que nós seguimos, né? O Abel tem um plano e o Palmeiras tem um planejamento. Então, nós estamos cumprindo exatamente o que foi planejado para esse ano e para o ano que vem. Serão contratações pontuais. Eu não tenho dúvida nenhuma que é interesse, sim, do Palmeiras que o Dudu permaneça conosco. É interesse do atleta também que ele ficar conosco. Então, se o Palmeiras tem interesse e o Dudu também, entende, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Falta a minha assinatura. Aliás, eu até propus que eu assino primeiro, não tem problema absolutamente nenhum, mas como aqui tem uma sequência de assinaturas, a presidente assina por último,
não é? Mas verbalmente está tudo acertado, gente. Eu não vou dizer que está assinado, porque eu não assinei ainda, não veio para eu assinar. Mas verbalmente está tudo certo. Eu costumo dizer que eu sou a presidente do Palmeiras, tá? Quem define, quem entra, quem sai, quem substitui é a nossa comissão técnica. Quem decide é o Abel, entende? Então, ele vai fazer, eu não tenho dúvida nenhuma, a melhor escolha, e o que for escolhido pelo nosso técnico, não é? Eu tenho certeza absoluta que será o melhor para o Palmeiras. Nós não tivemos nenhuma sondagem ou proposta para aquisição de nossos jogadores, tá? Assim que houver, eu acho que vai até aparecer, não é? Agora nesse final de ano, eu vou sentar com a Abel, que eu costumo dizer, para comprar ou vender jogador, eu só autorizo o que a nossa comissão técnica ratificar junto conosco, entende? Então, assim que aparecer uma proposta concreta, não é, para a compra de qualquer um de nossos atletas, eu vou sentar com a Abel e vamos definir juntos se é viável ou não. Mas, por enquanto, não existe nenhuma proposta concreta, tá? Gostaram da entrevista? Sei lá, não acrescentou nada de novidade Bom, dentro Dudu do que a gente imaginou. Pelo visto. Fica. Hendrick vai. Mais a cedo menos ou que ele mais queira tarde. ficar. Fica mais 2 anos. Aquilo assim, que a gente já via. nada fora do que já imaginávamos em termos de planejamento e como vai seguir o Palmeiras, sem investimentos altos, apostando na base, apostando na base que tem. Quando eu falo base, eu não falo só a juventude, eu falo no elenco já montado, equilibrado. Pro lugar do Scarpa. Então, já foi contratado lá no passado o Tabata, né? Ele que vai ficar. Talvez, se pintar uma oportunidade de mercado, um outro jogador venha, mas o Tabata ele já foi contratado justamente já imaginando a saída do Scarpa. O Palmeiras ele trabalha. Não é um jogador como o Scarpa. Sim, né? mas mas é o que o mercado oferecia. O Palmeiras podia, né? Trazer alguém. Mas você tem o Veiga. Você vai trazer alguém para ficar Veiga. como opção na reserva do Veiga. E peraí, você tem o Tabata. Eu acho que o elenco do Palmeiras ele é muito montado de acordo com a necessidade. Se é um jogador, vem outro. O Palmeiras tem trabalhado assim. Mas não é um elenco muito curto? Não precisaria de mais peças? O Abel gosta assim. É assim, Paulo? Você gosta também? Não, eu gosto, e até porque eu acho que o Abel tá no caminho certo. A Leila tá no caminho certo, tem que ouvir mesmo o treinador, a comissão técnica. O Abel tem um grupo formado, dentro desse grupo você tira uma peça ou outra, como o próprio Celso mencionou aqui. Você tira uma peça ou outra, o negócio caminha. Você vê jogadores que chegaram aí e tomaram conta da posição, né? O Murilo. O Murilo é um zagueiro que me impressionou bastante durante toda essa competição. Então você tem um goleiro de seleção, você tem a renovação com o Dudu, que é um jogador muito importante no grupo do Palmeiras, não só dentro de campo, não, no grupo. Então eu creio que hoje a equipe que está bem formada é a equipe do Palmeiras. Bom, acabou o Campeonato Brasileiro. Vamos conferir como é que ficou a classificação final do Brasileirão 2022? Vamos por aqui na nossa Sul. Muito bem. O campeão Palmeiras ficou com 81 pontos, enquanto que o Inter terminou com 73. Aí na sequência ficaram o Fluminense. Ó o Corinthians, seu Corinthians com 65, Paulo. E o Flamengo com 62. Corinthians à frente do Flamengo, hein, Paulo? O Atlético Paranaense é o último time. Ali sexto colocado. E embolsou 38 milhões. Então, na zona de classificação, né? Ficou o Atlético Paranaense e vai direto para a fase de grupos da Libertadores. Seguido por Atlético Mineiro e Fortaleza, que vão para aquela etapa preliminar do torneio continental, que o Celso não gosta que fala que é pré-Libertadores, mas é pré-Libertadores, né? Não, é Libertadores. É pré-Libertadores. Não é pré. É o pré é o Campeonato Brasileiro, os outros campeonatos. É Libertadores, é uma fase eliminatória pré-fase de grupos, mas é Libertadores. Olha lá, acabou de falar pré. Pré-fase de grupos. Mas pré de tudo. Pré-Libertadores parece que não é pré-tudo. Mas já é Libertadores. Mas já é Libertadores. Não, acabou de falar pré. Ó, se fosse
pré-Libertadores, não ia contabilizar os gols do artilheiro, não ia contabilizar vantagem. Tudo bem, é Libertadores pré. Assim, entendeu? todo mundo usa, mas é errado. É primeira fase, segunda fase, fase de grupos, oitavas, quartas, semifinal e final. É assim. A primeira fase é a pré-Libertadores, só para esclarecer para vocês. Já o São Paulo fechou o campeonato em 9º lugar, logo à frente do América. Virando a nossa página, nós temos aí, ó, Botafogo, Santos, Goiás, Red Bull, Bragantino e Coritiba, Red Bull, que super decepcionou, né? E o Cuiabá ficou com 16º, rebaixados Ceará, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude. Ceará, Atlético Goianiense. Esperavam esses rebaixamentos? Assim, eu fiquei surpreso só com o Atlético Goianiense ele fez bons jogos na temporada. Fez. Bons jogos. Mas não tem elenco, né? A gente não fez uma votação no começo do ano? Muito. Eu acho que eu falei que esses aí... Faltam só 6 dias para a abertura da Copa do Mundo! Não temos um sambão? Seleção brasileira realizou hoje o primeiro treino, sabe aonde? Em Turim, Paulo. Você não foi para Turim agora nas suas férias? Não, eu fui para Verona e fui para Veneza. Olha lá o sambão! A atividade no CT da Juventus contou com 14 atletas em campo. Já os jogadores que atuaram no final de semana fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. 2 atletas ficaram fora desse primeiro dia de preparação. Sabe quem? O Neymar e o Marquinhos, porque tiveram um problema no voo e se apresentaram mais tarde. O Brasil vai treinar em Turim por 5 dias. Não tá frio lá, não? Antes de embarcar. Hã? Tá calor? Não, tá frio já. Tá frio, né? Vão treinar no frio pra jogar no calor. Né? Eu não entendo nada, viu? Depois, no sábado, eles vão pra Doha, no Catar. Só no sábado vão pra Doha, no Catar? Nossa equipe já tá lá desde sexta. E já que a gente tá falando de seleção brasileira, o clima ficou meio tenso depois que a lista de convocados do Tite não contava com o Gabigol. Viu, Lucas? Será que o atacante concorda com a opinião da torcida rubro-negra? Vamos ouvir. É verdade! O Gabigol precisa de você! O Gabigol não precisa de você! Eu já jogo numa seleção! Agora vamos lá! Ai! Desnecessário, né? Muito desnecessário. É lamentável o comportamento. Acho que entrou na onda da torcida, fez graça, mas, sabe, desnecessário. Por isso que ele não foi convocado. Tem alguma coisa aí, gente. Mas nessa hora, o jogador precisa ser inteligente, né? Não pode entrar na onda, a torcida tem todo o direito de falar. Tem que orientar mas ele, o jogador tem uma carreira aí muito longa pela frente, né? Na verdade, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas já tô por cima, já jogo numa seleção, joga uma seleção, não precisa ficar. Não, eu acho que ele até podia falar, pra mim o Flamengo é a minha seleção, vocês são... E para aí, entendeu, Gabigol? A gente tem que, às vezes, pôr uma trava na língua. Último contato com o Gabriel, que não é o Gabigol, é o Gabriel Ambrós, direto da nossa redação. Ô Gabi, o assunto agora é o mercado da bola. Conta pra gente como que tá a situação do Romero. É isso aí, Michele. Lembra que a gente conversou semana passada sobre a possibilidade do Romero, aquele ex-atacante paraguaio, o segundo maior artilheiro da história da Neoquímica Arena, em voltar para o Corinthians? Então, tá cada vez mais próximo, é um negócio aí que tá andando. E a informação de bastidores que a gente teve, que o Salazar me passou também, é de que o Romero já fez um acordo, já conversou com outro ex-jogador do Corinthians, o lateral Danilo Avelar, para morar na casa dele de aluguel, caso ele realmente venha aqui para São Paulo, caso ele realmente feche com o Corinthians. Então já arrumou a casa, tem vontade de voltar para o Corinthians. Lembrando que o Romero estava no Cruz Azul do México nas últimas 2 temporadas, terminou o contrato dele lá, então ele está livre no mercado, existe a intenção dele de voltar para o Corinthians, é um negócio muito possível de acontecer. E já nos bastidores ali, o Romero vem resolvendo essas questões pessoais, já de casa, de se readaptar aqui ao Brasil, já está tudo certo
O atacante quer voltar para o Corinthians, lembrando que o Romero é o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Corinthians na história do clube, tem aí uma história grande, foi bicampeão brasileiro em 2015 naquele time do Tite como reserva e aí em 2017 no time do Carille já sendo titular, sendo uma figura mais importante. É um dos nomes que deve aparecer no Corinthians no ano que vem, o negócio está caminhando, como eu falei, ele está livre no mercado, então o Romero deve reforçar o Corinthians a partir do ano que vem e aí ele já tem até casa garantida. O que vocês acham desse reforço, pessoal? E aí, o Paulo Sérgio não gostou, o Celso gostou, eu gostaria de formar minha opinião através do... Eu gosto de jogador assim que você tenha no grupo, que tenha disciplina tática, que ajude quando não tem a posse de bola. O Romero, ele deixou o Corinthians na condição de ídolo. Ele é um craque? Não é craque. Raça, ele Mas tem. é um jogador extremamente útil. Não gosta? Eu? Enquete, o Corinthians deve buscar um treinador estrangeiro para a vaga de Vitor Pereira e a maioria respondeu que sim, 61% dos votos. Então tem que ter, não pode ter o passaporte o quê? Azul marinho, é isso? Fim de papo por aqui, apita o árbitro. Gazeta Esportiva volta amanhã com muito mais. Amanhã, Celso Cardoso apresentando o programa, porque eu estarei na gravação do Troféu Mesa Redonda. Eu quero ver só o terno do Flávio Prado, que o Paulo Sérgio escolheu para ele. Já organizei. Já. A gente volta amanhã, pessoal. Beijo, tchau. Vai, seu Mazola, um abraço.